A gente vai falar agora sobre vários temas. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Eu não quis intervir porque a explicação do Frank foi tão boa, tão convincente. Mas eu, como bom italiano, eu não deixo olhar a coluna da direita sempre, né? Na carta de vinho, que é a coluna do preço. Ah, essa é muito importante. Para mim é um fator assim de escolha do bem significativo quando também. ele fala que o cara pode levar um vinho e só para abrir e entregar as taças tu pode pagar de 60 a 200 reais, é uma coisa que não está no meu escopo. Tudo certo? Prefeito, Certo. Vamos lá, porque temos vários assuntos. A LDO, que foi entregue ontem pelo secretário da Fazenda, a Câmara de Vereadores de Lajeado. Tivemos agora há pouco a abertura da Semana da Pátria aqui em Lajeado. Tem no outro sábado o desfile também da Semana da Pátria, que é muito tradicional, que está virando mais uma vez tradicional, mas eu quero começar pela situação do Dyer, porque repercutiu, chamou a atenção, né, em relação à sua conversa com o Fabiano, que é o responsável, que é o diretor do Dyer de Lajeado, e ali teve até um desentendimento, né? Ele alegou, inclusive mandou para a Câmara de Vereadores um ofício dizendo que por pouco não foi agredido. O senhor já deu a sua explicação aqui para a nossa reportagem também, já trouxemos o assunto, e hoje à tarde tem uma audiência junto ao Ministério Público aqui de Lajeado para tentar resolver. O que a gente pode trazer aí de atualização sobre esse assunto? Lembrando que envolve a área do Dyer de Lajeado, no centro da cidade, ao lado ali do Posto Faleiro, que vai passar do Dyer do Estado para a Prefeitura, em troca a Prefeitura construindo uma nova sede do Dyer, uma nova sede administrativa junto à RS 130. E o imbróglio está no período dessa mudança, né? Perfeito. Em primeiro lugar, é importante fazer um histórico e um profundo reconhecimento nosso. Algumas pessoas do Dyer, a instituição Dyer, nós tivemos o Noninho Giovannoni, que foi aquele senhor que montou aquela patrolinha que por muitos anos ela embalou o sonho de muitas crianças e antes de falecer o Noninho até fez uma réplica daquela patrolinha do Dyer para mim e me entregou. Então, todo Giovannoni, um grande abraço. Um mineiro que foi também um servidor do Dyer e responsável pela formação, pela educação de muitos jovens da minha idade, da minha época, no tempo de nacional, enfim. E aí vai Ivânio Poeta Faria, um excelente engenheiro, o César Garcia, que a gente convive diariamente, Telmo Moreira César, que frequenta a minha casa, um grande amigo dos meus pais. Então, nosso profundo respeito pelo Dyer, e com o passar dos anos e a diminuição das competências, das atribuições do Dyer, naturalmente o Dyer precisa passar por um processo de modernização. E foi isso que gerou todo essa grande construção que está servindo de modelo em outros cantos do estado também, onde se pegam imóveis que estão subutilizados pelo seu tamanho, pela sua localização e se transformam em obras para a comunidade. É assim que surge essa grande construção de fazer as obras na 130 em troca do imóvel do Dyer, ficando ainda o município responsável pela construção da nova sede e também por quitação em dívidas na saúde. Todos esses processos estão andando, a construção da nova sede está concluída e o objeto da reunião que foi marcado nesta semana na Prefeitura foi exclusivamente para tratar sobre a mudança do prédio. E aí, por uma série de circunstâncias, a gente não conseguiu chegar nesse ponto. Depois disso, o superintendente fez os movimentos que achava conveniente, fez a invocação da Câmara de Vereadores, invocou o Ministério Público, e nós procuramos Ministério Público e Câmara de Vereadores para buscar o avanço nesse processo. Então, recebendo do Ministério Público quais eram as reivindicações do Dyer, nós encaminhamos estas reivindicações para Porto Alegre, porque isso já tinha sido pauta da reunião que nós tivemos lá entre maio e junho. Lá entre maio e junho que se estabeleceu esse cronograma e essa data, entre 3 e 9 de setembro. Ou seja, próxima semana. Na próxima semana. Então, a superintendência procurou rediscutir um processo, uma decisão que já tinha sido tomada pela direção, lá em maio, junho, dizendo quais obras seriam de responsabilidade da Prefeitura, quais obras seriam encaminhadas após a mudança, porque é como a gente mudar para uma casa.
É muito difícil que a gente mude para casa completamente pronta. Sempre vai ter coisa para fazer. E isso que a direção do DAER entende. É importante fazer a mudança, porque o prédio está concluído, e uma vez concluído, feita a mudança, se fazem os pequenos ajustes que são necessários. Então, a reunião de hoje à tarde, ela busca retomar o diálogo, busca trazer a participação da gerência de Porto Alegre do DAER para a gente retomar aquela conversa entre maio e junho que estabeleceu esse cronograma para mudança da superintendência. Ou seja, era algo que já estava praticamente acertado. Era algo que tinha sido acertado e eu recebi ontem, o município ficou responsável pelo ajuste do terreno, pelo cercamento, e são todas ações que estão praticamente concluídas. E agora tem algumas ações de internet, sim, que é fundamental, que o prédio seja provido de internet, afinal de contas, hoje a internet é mais importante do que a própria luz, digamos assim. E algumas outras questões de imobiliário, mas tudo situações que são de uma resolução muito rápida e que a gente possa, então, dar sequência a essa grande construção de cidade que foi feita. Mas chamou a atenção, prefeito, porque a gente conhece o Marcelo Calmo, sabe que ele é uma pessoa calma, e aí quando vem essa informação de que não sei se pensou em agredir, se iria agredir, se o pessoal chegou para apartar, né? E por que dessa postura e por que dessa urgência, né? Ok, o ideal está conversado, vai ser de 3 a 9, mas o porquê de ficar tão irritado com essa situação e chegou a esse ponto mesmo de pensar em agredir ou quase agredi-lo? É justamente isso, né? São processos que a gente encaminha o processo, faz a sequência dele. E a superintendência ela foi contra desde o início dessa negociação. E foi contra porque fez manifestação na imprensa, invocou Câmara de Vereadores lá no início, invocou Tribunal de Contas, invocou Ministério Público. Em todas as ações da superintendência foi contrária a essa forma de negociação. E aí, pela primeira vez, a gente tentou manter um diálogo com a superintendência. E não foi possível, realmente não foi possível. E a nossa irresignação é quanto à utilização destes. Não tem problema em oficiar Tribunal de Contas, não tem problema em oficiar Ministério Público, não tem problema em oficiar Câmara de Vereadores, não tem problema. A nossa irresignação é de que estas invocações elas não sejam para defender o interesse exclusivo particular em prejuízo a benefícios que a comunidade pode ter. A questão do benefício particular é porque o Fabiano Pereira, que é o superintendente do DAER, reside nesse imóvel. Isso, hoje, nos dias atuais, é inconcebível. Todos nós somos servidores públicos, privados ou particulares, e os atos da vida particular eles são independentes da vida funcional. E com essa remodelação do DAER, o DAER também prevê e busca a resolução desses conflitos. E, por outro lado, a gente tem, assim, está pronto para ser executado, ou num futuro muito próximo, o alargamento ali da Travessa Schmidt. Mas para fazer o alargamento da Travessa Schmidt, que é um canal de ônibus, um corredor de ônibus, inclusive, ligando João Abbott até a Benjamin Constant, para que a gente consiga fazer o alargamento da travessa, é importante que a gente remova muro, que a gente adentre nesta residência que ainda está sendo utilizada e assim por diante. Então, a gente invoca o interesse da coletividade, da sociedade, dos lajadenses para que consiga trazer soluções de mobilidade, sem falar em outras questões, por exemplo, a venda do DAER. Nós já, desde que esse processo foi encaminhado, já fez parte do processo original e esse interesse nós temos interesse em vender aquela área, assim. Não em forma de dinheiro, em forma de obras que trazem outros benefícios para a comunidade. E para que tudo isso possa ter um encaminhamento, é importante que se pratique o recebimento oficial desta área toda. Essas obras seriam? Isso é construção também, né, Ricardo? Porque quando se fala em intenção de venda, tem todo um processo para ser construído. Precisa alterar a legislação municipal, porque hoje tem um impedimento na legislação municipal. Depois de alterado, precisa pôr em processo licitatório e assim por diante. Mas, assim, as obras que a gente prevê, então, quando o município for pôr à venda a área do DAER, o município não pretende receber recurso financeiro por essa venda.
pretende receber obras. Estas obras são posto de saúde no São Cristóvão, uma creche nova lá na Conservas e um conjunto habitacional no Morro 25. Então, obras de grande impacto para a comunidade, que beneficiam um grande número de pessoas e, claro, e antes de tudo isso, essa solução da mobilidade, que é o alargamento da Travessa Schmidt. Então, a expectativa é de que a gente possa esquecer, para mim é página virada. O que aconteceu segunda foi um momento de infelicidade, o Fabiano, ele se insurgiu, eu me insurgi também, mas um momento assim que a gente virou a página, vamos retomar lá a reunião de maio, junho, vamos ver o que falta para esse cronograma, vamos prorrogar esse cronograma dentro da razoabilidade, é óbvio, e a Prefeitura está à disposição para contribuir também para ajudar nessa construção. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, uma demanda que a gente traz seguidamente, os ouvintes trazem, na verdade, que é em relação ao atendimento da UPA, né, as filas e tudo mais, atendimentos também nos postos de saúde. A gente sabe que as movimentações estão sendo feitas para minimizar essa situação, né, ou, enfim, melhorar. E uma nova, então, informação dessa ampliação de consultas, né, diárias nos postos de saúde, aumento de horário e tudo mais, com mais médicos atendendo também. Nós estamos fazendo a readequação de horário em alguns postos. Eu não tenho a relação comigo aqui, mas passa Jardim do Cedro, Conventos, o Montanha, naturalmente, Centro. Antes, eles encerravam às 16h45. Nós vamos ampliar até às 18 horas para facilitar o acesso. Os números da UPA, eles estão agora dentro da normalidade, dentro daquilo que se espera de UPA, porque também se conseguiu dar ampliação aos médicos nos postos de saúde. E aquela iniciativa de que se desse preferência pelo atendimento dos casos mais graves também tem surtido um bom efeito, porque a pessoa que chega lá num caso menos grave está conseguindo sair com o agendamento do posto de saúde ou então opta pela espera. As filas de cirurgia têm andado muito bem. Nós estamos fazendo esse levantamento todo de quantas cirurgias já foram feitas em várias áreas. E amanhã, no sábado, começa um grande mutirão de cirurgias oftalmológicas, que vão ser feitas lá no Centro de Encantado. Então vão ser, ao longo agora, inicia amanhã no sábado, domingo, semana que vem sábado e domingo, vão ser em torno de 400, até que a gente encerre 400 cirurgias oftalmológicas que estão na fila de espera. Só para frisar aqui os postos, então, Centro, Jardim do Cedro e Universitário, eles já têm com horário estendido. E agora também receberão atendimentos postos de conventos e olarias também terão essa ampliação. Perfeito. E a gente vai ajustando assim essa demanda conforme a procura pelos serviços. A LDO de Lajeado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê o orçamento para 2024, foi entregue ontem pelo secretário da Fazenda a presidente da Câmara de Vereadores. 585 milhões de reais é o orçamento para o próximo ano, um aumento de 17% em relação ao previsto para 2023. Provavelmente vai passar também o que estava previsto, né, para 2023. E chama a atenção que em 5 anos o orçamento cresceu 48%, prefeito. Bom, isso é muito bom, mas também tem que saber o que fazer, né? Volta e meia tem aquela crítica que não adianta ter superávit, que tem que investir na saúde, por exemplo, é uma área que tem muita demanda, educação e aí por diante. O que dá para falar desse orçamento? O que está previsto nesse projeto aí que foi entregue na Câmara de Vereadores para o ano de 2024? Eu fiz o cálculo, dá R$1.600.000 por dia para Lajeado. Tá quase que nem o Neymar. É coisa, hein? Pois é. Mas, assim, a gente, desde que iniciou na gestão da Prefeitura, a gente faz questão de defender a austeridade e defender a importância de ter essa retaguarda de recursos para fazer frente a demandas que surgem. Por exemplo, esse mutirão todo de cirurgia que foi feito, que a gente anunciou aqui, ele só é possível porque se tem dinheiro em caixa. Porque não seria responsabilidade originária do município. São assuntos que o Estado tem que pagar essas cirurgias. Esse ano, a previsão, em números ainda que a gente vai arredondar, é um investimento de cerca de 8 milhões de reais em cirurgias, que foram, não esse ano, desde 2019, 8 milhões de reais investidos em diversas cirurgias que não são nossa responsabilidade. Daí a gente vai, em todas as áreas, ampliação de câmara de segurança, então na área da segurança, compra de vaga nas escolas particulares, com reflexo educação. E o orçamento, ele reflete toda a pujança, toda
a dinamicidade da nossa economia, e por isso esse crescimento todo. E o poder público ele faz questão de trabalhar com esse recurso de uma maneira muito austera. Por isso a gente faz um grande controle do ingresso de servidores concursados. Cada servidor concursado há um vínculo de pelo menos 30 anos com os cofres do município. Se faz um resguardo dos contratos, isso que gera a economia, isso que gera o superávit. Então, estamos muito contentes, muito felizes, muito satisfeitos com esse relatório, com essa previsão de crescimento de Lajeado. E tomara, sim, eu acredito que esse ano a gente não chega lá nesses patamares, mas o orçamento desse ano também, ele já com certeza ele vai ser superado, que está previsto. Vamos de pergunta de ouvinte. Vamos lá. Tem muitas, né? Pergunta do ouvinte, deixa eu só abrir o nome aqui. Sheila Cristina, ela pergunta quando começa a modificação da rua Júlio de Castilhos. Parabéns ao prefeito pela orla do Rio Taquari, que está cada vez mais linda, e pelas quadras de vôlei de areia. Na Júlio de Castilhos, nós não temos projeto em andamento, projeto em licitação. Então, não tem previsão de início de uma remodelação da Júlio. O que tem agora e deve iniciar, nós já estamos adentrando em setembro, já começamos a falar em festividades de final de ano. Provavelmente em outubro a gente inicia a montagem da decoração já natalina. Então essa é algo que sempre percebe ter uma modificação na Júlio. Lá nas quadras de areia deve estar iniciando na segunda-feira a construção das quadras de basquete. E o município finalizou também o processo de aquisição daqueles outros terrenos que vão desde ali das quadras de areia até lá na Bento Rosa, então também vão passar por processos de transformações bem significativos nos próximos meses. E lá quem tem passado na Orla do Taquari tem perguntado o que são aqueles grandes blocos de concreto que estão sendo produzidos lá. Aquilo é para iluminação. Aquilo são as sapatas, e depois dessa sapata pronta vai ser instalado poste que vai iluminar a pista de caminhada lá rente à orla do Rio Taquari. Nesse primeiro trecho são 400, 500 metros, e a expectativa é de que a gente mesmo à noite possa ter aquela região lá da lâmina, na pista de caminhada rente à lâmina da água bem iluminada. Mais segurança, né? Mais Carla segurança. de São Bento, tem alguma previsão de quando vão fazer a academia ao ar livre no bairro São Bento? Aquela região onde tinha previsão da academia ela recebeu um projeto, e agora a gente está trabalhando para orçamentar e para desenvolver esse projeto. Então, lá nesta região onde era academia, se projeta a execução de um parque com quadra de areia, com campo, com brinquedos, com playground para a criançada. E a gente teve antes na conserva, né Lê? Estão fazendo uma grande transformação no campo do Inter da Conserva lá. Tem dois ouvintes aqui que mandaram, eu acho que até talvez sejam próximos, enfim, o Jean e também a Maribel, do Bom Pastor, em relação à Avenida Hermes Jäger. Ambos falando de muita poeira por lá. Um até fala perto de um campo de mini futebol, sim. Enfim. Em resumo, eles reclamam da poeira na Avenida Hermes Jäger. Tem alguma solução para isso? A Hermes Jäger foi uma avenida que foi aberta agora, recentemente, foi aberta esse ano. Antes não tinha o trânsito em toda a sua extensão. Então, nós fizemos a abertura dela esse ano e não tem previsão, neste momento, para fazer a pavimentação dela. Lembrando que o sistema de calçamento comunitário, sempre que a comunidade se organiza e encaminha, a prefeitura executa imediatamente. Mas, por parte da prefeitura iniciar a execução, nós não temos previsto para esse ano. A Judite, do Florestal, ela disse que... Ela pergunta se os banheiros... Quando vão colocar banheiros femininos no Parque Ney Santos Arruda? Ela disse que tem 2 masculinos e 2 unissex e falta os femininos. Não, a pretensão é que se use... os banheiros de forma individual lá, e tem banheiro sim feminino. E por outro lado, nós estamos finalizando o processo de concessão da outra parte lá do Parque Ney Santos Arruda, onde é para ter uma extensão de banheiros e ter mais comunidade todo para comodidade para a comunidade, porque tem recebido um número impressionante de pessoas aos finais de semana. O Jean ainda disse que não estão pedindo a pavimentação urgente. Sabemos que isso demora, estamos pedindo apenas um paliativo.
Outro aqui, prefeito, tem algum projeto para área verde no Moinhos, a Coab, da revitalização da área de melhor aproveitamento pela comunidade? Deixa eu ver quem é que manda. Arlan Soler. Nós estivemos algumas semanas atrás, talvez meses, com a Associação de Moradores lá do Moinhos e conversamos sobre uma melhor utilização, sim, daquele mato lá da Coab. E aí a gente está construindo alternativas e é possível que também aquela área verde receba investimentos e passe a ter mais opções de lazer do que já oferece hoje. Posto de saúde do Moinhos sem dentista há 45 dias, é o que diz Marcos Pires, Lajeado Centro. Não sei se está sabendo, prefeito. Enfim, está passado aqui o recado. Vou ver, sim. João Oliveira, do São Cristóvão, dando parabéns para a Secretaria de Obras que realizou rapidamente reparos necessários na rua Arno Ritter. Quando precisa criticar, criticamos, mas quando o serviço é bem feito, elogiamos. Parabéns para a Secretaria de Obras, diz que foi muito bem atendido pela equipe. Tem aqui na live também a Vana Luz, ela diz que quer agradecer ao prefeito, pois há 4 meses ela fez 2 cirurgias e acabou com dores que ela sofria há anos. Que legal. O Adrian Johan também diz parabéns, prefeito Marcelo, pela excelente administração. O Beckman, de novo, está participando aqui. Ele, na semana passada, já reclamava das pedras que estão lá, pelo que eu entendi, ainda estão lá, né? 7 semanas que as pedras do calçamento estão ali na frente na calçada dele. Enfim, a reclamação também que chega aqui no 999-787885. Valeu, prefeito. Até semana que vem, então. Bom final de semana para vocês. E agora, como Colorado, já ficamos aflitos, né? Eu já tô esse Fluminense. Vai ser jogão. É jogão, né? Jogões, na verdade. Fluminense e Inter. Grandes expectativas. 11:06, 18 graus e 7 décimos é a temperatura. Vem aí o Independente Notícias com Marcelo Cardoso. Na Rádio Independente,